Você que suspeita que o seu filho é autista ou recém teve o diagnóstico, não se sinta perdida, apavorada, impotente. Se você está se sentindo assim, é porque ainda te falta orientação. Que o seu filho autista precisa de direcionamento. Para isso, eu explico sobre como você se comunicar com o seu filho autista para que ele não se sinta um estrangeiro dentro do próprio lar. E você, mãe, é a principal pessoa para poder ajudar o seu filho autista a se desenvolver. Não importa a habilidade que ele precisa se desenvolver. Você é a principal. Você gerou o seu filho. Você sente o que ele precisa. Você conhece as necessidades dele. Mais do que qualquer outro profissional. Mesmo que ele seja não verbal. Você entende, se conscientiza disso. Acalma o seu coração desse bate-papo. Já vai te trazer muito direcionamento sobre como você, mãe, pode ajudar o seu filho autista. Começando pela comunicação, depois pela interação, ajudando ele a se tornar uma criança mais calma. Então você vai ter bastante conteúdo já para você ir aprendendo. Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Aqui eu ensino como você mesma, mãe, pode ajudar o seu filho autista a se tornar calmo e se desenvolver, se tornando independente de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta. E hoje nós vamos falar sobre um tema para você, mãe, que suspeita que o seu filho seja autista ou até mesmo recém teve o diagnóstico de autismo do seu filho, mas você não está sabendo como lidar com ele. Ou porque tudo é novo, muito novo para você, muita informação, ou porque você realmente não está se sentindo capaz de lidar com os comportamentos dele, você percebe seu filho piorando nos comportamentos, tendo atraso na fala ou não conseguindo se desenvolver na fala. Talvez o seu filho grita e você fala para ele não gritar, mas não resolve, ele continua gritando. Ou as pessoas criticando que falta educação para o seu filho autista. Ou até mesmo a escola reclamando do comportamento dele, que ele não obedece, que ele é teimosinho, que ele bate nos coleguinhas. Mãe, primeira coisa, se acalme. Respira, respira. Antes de mais nada, você precisa entender, precisa compreender que autismo não é uma doença. Portanto, o seu filho não tem sintomas de autismo, mas sim sinais de autismo. E se ele não tem sintomas de autismo, não tem tratamento para autismo. Não tem como você tratar o que não é uma doença. Mas o seu filho precisa realmente de direcionamento, isso sim. Vamos fazer uma analogia aqui, como se fosse um carro desgovernado, um carro sem motorista, então sem direcionamento. Mas como você, mãe, pode direcionar uma criança autista? Como você, mãe, pode direcionar o seu filho autista? Que não te ouve, que não te obedece, que você precisa andar pisando em ovos para falar com ele, para lidar com ele. Como? Se comunicando com o seu filho, se comunicando com ele. Dessa forma, você vai ajudar o seu filho a se tornar uma criança autista calma e independente. Então, você, mãe, pode ajudar no desenvolvimento do seu filho autista. E muito. Então, eu quero que você, mãe de autista, saiba, entenda que, primeiro, os autistas,
Eles se sentem como estrangeiros num país, né? Estrangeiros num país com idioma diferente, cultura totalmente diferente, costumes diferentes, regras de sociedade também diferentes, tudo diferente. E como você faz para se comunicar, para interagir com um estrangeiro no seu país, aqui no Brasil, que não fala o seu idioma, não fala português? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Alguns anos atrás, eu hospedei 2 americanos na minha casa. Na época, eu tinha escola de inglês, então eu hospedei um e depois de um tempo, outro. Então, assim, eu precisei aprender inglês para poder recepcionar esses americanos na minha casa. E uma americana ficou por 1 mês e um americano ficou por 4 meses. E além de conhecer o idioma para poder recepcioná-los bem aqui na minha casa, eu precisei também conhecer a cultura deles, os hábitos deles, dos americanos. Por exemplo, o café da manhã. O café da manhã, pelo menos dos que eu hospedei aqui na minha casa, era totalmente diferente do costume do nosso hábito brasileiro normalmente, né? Então, pelo menos na minha casa, nós temos o hábito de comer sempre a mesma refeição, o mesmo café da manhã, todas as manhãs. Então, ou café, pão, né, margarina, manteiga, fruta como aveia, sempre assim. Às vezes um iogurte, mas sempre repetindo no café da manhã. Eu soube que os americanos, a tendência, o hábito deles não é repetir. Pelo menos esse americano que eu hospedei na minha casa. Então, veja só. Ele contou pra gente que lá, na região onde ele morava, né? Ele mora ainda em Nebraska, nos Estados Unidos. Qual que é o hábito deles no café da manhã? Por exemplo, segunda-feira toma cereais, né? Cereais com leite, com mel, fruta e tal. No outro dia são ovos mexidos com bacon, tal. No outro dia é pão, bolo. No outro dia, torta. Então, eles costumam não repetir as refeições. O hábito, o costume deles. Aqui na minha casa, se repete, né? No café da manhã. Então, nós estamos entendendo que não é frescura, é o hábito, é o costume deles lá no país deles. Mas aqui não era a nossa realidade. Então, ele se adaptou, precisou se adaptar por aqueles meses que ele ficou aqui, que esse é o nosso hábito, o nosso costume. E a americana que ficou com a gente por 1 mês. Então, também ela precisou se adaptar. Ela explicou pra gente que o hábito deles lá, ela já era de outra região, ela morava em Washington. Então ela disse que eles tinham o hábito de comprar a comida, a refeição semi-pronta. Sabe, aqui quando você vai ao mercado já tem lá aquelas sopas, nuggets, que você compra, só corta o saquinho, coloca na água fervendo, tipo um miojo, pronto. O hábito, o costume deles. Aqui, não, aqui a gente faz, cozinha, prepara, né? É diferente. Então, ela precisou também se adaptar. E eu me lembro, então, são hábitos alimentares diferentes, né? Então, assim, para um autista, ele se sente como se ele estivesse num país estrangeiro. Por exemplo, vou compartilhar mais uma analogia aqui com vocês. Uma amiga minha, na época, mocinha, tal, ela morou cerca de 1 ano num outro país. E ela me disse que nesse país eles
tem um hábito, um costume que ela se sentia assim, achava muito estranho aquilo. Não era o hábito, o costume dela, da casa dela. Arrotar ao redor sentado em volta da mesa. Então, dava aquele arroto mostrando que estava satisfeito, que a refeição estava muito gostosa e tal. Hábito do país. Mas ela se sentia assim, tão desconfortável com aquilo. Por fim, ela acabou se casando com um rapaz desse país. Então, aí juntou hábitos diferentes, né? Culturas diferentes, enfim. Aí ela precisou adaptar na educação dos filhos. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que o seu filho autista, ele pode se sentir como um estrangeiro dentro do próprio lar. Sara, como assim? Veja só, se você, mãe de um filho autista, você não sabe lidar com ele, você não entende o que irrita o seu filho, você passa o dia todo falando para ele nãos, o dia todo, mas não explica o porquê, não direciona o seu filho, não mostra para ele por que ele não pode fazer tal coisa, apenas diz não, 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 não. Então, ele se sente como um estrangeiro e muito desconfortável dentro do próprio lar. Ninguém entende, nem a própria mãe compreende e sabe lidar com ele. Agora, você, mãe, é a melhor pessoa para aprender, para desenvolver, para ajudar o seu filho autista. Se tornar uma criança calma, independente, e essa independência vem com o tempo. Não tem como você trazer essa independência para o seu filho autista do dia para a noite, dentro de uma semana. Mas com o tempo você vai trabalhando, o que eu sempre falo de trabalho formiguinha, e você vai desenvolvendo o seu filho autista. Então você, mãe, é a principal pessoa para acolher o autismo do seu filho, para que ele não se sinta desconfortável ou até um estrangeiro dentro do próprio lar, mas ele se sinta acolhido, aceito, respeitado. Mas, para isso, você precisa entender que ser autista não é um erro. O seu filho autista, ele não tem problemas, mas ele precisa sim da sua ajuda como mãe para ajudar ele a se desenvolver dentro das habilidades que ele precisa desenvolver. Então, ele precisa do seu direcionamento como mãe. E você, com o seu amor incondicional de mãe, você pode muito ajudar o seu filho. Lembrando que você, mãe, é a melhor médica para o seu filho autista. A sua família é a melhor terapia, ou deve ser, pelo menos, para o seu filho autista. O lar, um lugar de aconchego, de apoio, de suporte, de compreensão, de aceitação. Então, você precisa começar a entender que todo autista, ele vive num mundo imaginário. E cada autista tem o seu próprio mundo imaginário, que é muito mais divertido, é muito mais atrativo do que o seu mundo real. Um mundo real cheio de nãos, de regras, de barulhos, de falta de respeito,
de comandos sem explicações. Esse é o seu mundo real, totalmente diferente do mundo imaginário que o seu filho autista vive. Totalmente diferente. Então, procure saber qual é o personagem preferido do seu filho, que ele mais gosta de brincar, ou qual é a brincadeira que ele mais gosta de brincar, e queira se divertir com o seu filho. Então, deixe ele perceber, por exemplo, o quanto você ama ele, o quanto você respeita o jeito diferente dele de ser, o jeito diferente de brincar. Ai, Sara, mas o meu filho só gosta de brincar girando as rodas do carrinho. E eu viro o carrinho, ele vai lá, desvira. Eu vou lá, viro, ele desvira. Não queira consertar a brincadeira do seu filho. Brinque com ele, aceite. Também pegue um carrinho e também brinque de girar a roda como ele brinca. É super divertido para ele brincar, por exemplo, girando a roda do carrinho. É super divertido para ele. Então, você precisa aceitar o seu filho sem querer corrigir, sem querer consertar o seu filho, como se ele fosse um problema, como se ele tivesse erros. Com isso, você já vai estar trabalhando a comunicação com o seu filho. Então, muitas mães se preocupam muito na fala. Sara, o meu filho autista, ele ainda não fala, ou ele tem atraso na fala. Como eu posso ajudar o meu filho se desenvolver na fala? Antes de você se preocupar com a fala do seu filho autista, você precisa desenvolver esta comunicação com o seu filho. Ele precisa se fazer compreendido por você. Você precisa aceitar ele como ele é, do jeito que ele é, o que ele faz, do jeito que ele brinca. E você se fazendo comunicável com ele, você sendo comunicativa com ele, amiga dele. Então você vai ajudar ele, você vai estar começando a ajudar o seu filho a ser mais calmo, ser mais tranquilo e se desenvolver no déficit de comunicação e interação que ele tem por causa do autismo. Então você, mãe, é a principal pessoa para iniciar esse trabalho de comunicação com o seu filho. Você está com ele a maior parte do tempo. Então você é a principal pessoa para começar esse contato, essa comunicação com ele. Quem tem o déficit de comunicação e de interação? Você ou seu filho autista? O seu filho, correto? Sendo assim, quem tem que dar o primeiro passo? Você. Porque se ele tem um déficit na comunicação e na interação, como você espera que ele vá falar, se comunicar, se expressar com você ou interagir com outras pessoas se você, mãe, que gerou o seu filho, se você não consegue se comunicar com ele? Sara, eu não sei lidar com meu filho. Eu não sei se ele está com dor, se ele está com fome, eu não sei. Ele não consegue se expressar para mim. Então, precisa você, mãe, começar a trabalhar essa comunicação. Você dá o primeiro passo. Você se aproxima do seu filho autista. Então, você precisa parar para conhecer o seu filho autista. Mas como assim, Sara? O que é isso? Como para? Para mesmo. Olha para ele, olha com os olhos de mãe. Observa os comportamentos,
o que ele gosta, o que ele não gosta, o que irrita, o que incomoda ele. Presta atenção, para conhecer o seu filho. Observa as necessidades que o seu filho tem. Direcione ele com amor, não com bloqueios, com intervenções. Ai, o que eu mais escuto nesse mundo de autismo é a palavra intervenção. Ai, tal da intervenção. Intervenção, o que significa a palavra intervir? É mudar a direção, interferir. E não é desta forma que você vai poder ajudar o seu filho autista. Então, procure apontar o que ele faz de positivo, os comportamentos positivos que ele tem. E pare de reclamar do seu filho autista, principalmente perto dele. Ah, Sara, mas ele não presta atenção, acho que ele não entende direito. Entende sim. Mesmo que o seu filho autista seja não verbal, ele entende tudo. O que você estiver falando com o seu esposo, com a sua mãe, com a sua vizinha. Ai, porque o meu filho, eu tô preocupada porque o meu filho, porque na escola a professora falou que ele fica batendo nos coleguinhas, eu falo, ele não me obedece, eu não sei mais o que eu faço com essa criança, já me falaram isso e aquilo. Ele tá escutando tudo, ele tá entendendo tudo. Então não reclame, não critique, mas reforce o positivo do seu filho. Estimule ele. Incentive o seu filho, ao invés de só dizer nãos. Troque os nãos por direcionamentos, porque o que o seu filho mais precisa é de direcionamento. É diferente de uma criança neurotípica, que ela nasce já pegando, entendendo como funciona o ambiente ali onde ela vive, o lar. Tem coisas que você não precisa falar para uma criança autista. Ela é uma criança neurotípica. Ela entende tudo, ela pega no ar. A criança autista, não. Você precisa. Mas será que ele não percebe? Não percebe. Você precisa falar pequenas coisas, pequenos detalhes. Ele não entende. Você precisa. Por exemplo, nãos. O que eu mais ouço de mães de autistas me dizendo assim, Sara, o meu filho, Sara, o meu neto não aceita o não. A gente não pode falar não, ele não pode ser contrariado, que ele tem uma crise nervosa. Experimente trocar. É um exercício, porque você já vem com esse hábito familiar, da forma como você foi educada, talvez, você já vem com esse hábito de falar o não. Não pule na cama, não pule no sofá, não sobe aí, não pega isso, não, 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 não. Experimente trocar o não por um direcionamento. Por exemplo, não pula na cama. Que tal você explicar para o seu filho autista? Filho, colchão foi feito para dormir. Vamos pular no tapete? Ou na grama? Ou no pula-pula? Você está direcionando o seu filho sem não necessariamente falar não. Porém, você já está com esse hábito de tudo falar não. E ele escuta mais não do que qualquer outra palavra durante o dia todo. Mas para o autista, se você não explicar para ele e não fizer sentido aquele não que você está falando, aquele comando que você está dando, ele não vai fazer. Porque não faz sentido para ele. Então ele leva o carimbo de teimoso, desobediente, nervoso, irritado. Então volto a falar, como eu estava falando no começo do bate-papo, como uma criança autista se sente dentro do próprio lar, como um estrangeiro
num outro país. Ninguém entende. Ninguém compreende. E quem pode direcionar o seu filho quando ele estiver, por exemplo, no seu quarto lá, pulando no seu colchão? Vai ser algum profissional? Algum psicólogo, terapeuta? Enfim, vai ser algum profissional? Não, é você. É você que está ali no quarto vendo o seu filho pular no colchão. Então você, mãe, por isso que eu sempre falo que você, mãe, é a principal pessoa para ajudar o seu filho autista se desenvolver, sabendo se comunicar, sabendo interagir com ele. Eu não quero dizer que você não vá precisar de outros profissionais, não é isso. Mas eu estou te mostrando a importância do seu papel como mãe no desenvolvimento do seu filho autista. Então, não se apoie ou não dependa apenas de profissionais, como fono, psicólogo, terapeuta, da escola. Não dependa apenas da ajuda deles. Não se apoie para desenvolver o seu filho e ajudar ele a ser uma criança autista calma, tranquila. E você vê que ele vai se desenvolvendo, ele vai conseguindo fazer as coisas sozinho, ele vai entendendo e compreendendo mais os direcionamentos que você dá para ele. Então, talvez você como mãe precisa também olhar com mais atenção para si mesma. Talvez você esteja ansiosa, agitada, sem uma rotina, estressada. Talvez a família esteja sem limites, explosivos, sem paciência. E aí você recebe o diagnóstico de autismo do seu filho, né? E a sua família precisa mudar. Por quê? Porque a sua família precisa mudar. Você, como mãe, precisa mudar. Ao invés do foco ser apenas o seu filho autista, como se fosse o problema da família, você, mãe, é a principal para começar a ver essa necessidade de mudança interna em você. Buscar quietude, buscar se tranquilizar. Você primeiro muda. Depois você vai ajustando as necessidades do seu filho autista e da sua família. Como eu tenho feito com as minhas alunas. Então, elas recebem o atendimento terapêutico meu para o filho autista, para ter um direcionamento por onde começar a desenvolver o filho, ajudar o filho. Mas também, na maioria das vezes, elas precisam de ajuda. Quantas vezes eu vou atender as minhas alunas, o primeiro impacto de começo, e elas estão ansiosas, nervosas, agitadas, sem rotina, esgotadas, estressadas. E pensam que estão dessa forma, a criança, o filho autista, está lá no cantinho da sala, lá fora brincando, e não está percebendo nada. Ele está antenado, ele está pescando tudo, que você, mãe, está agitada, está nervosa, está ansiosa, está irritada, está agitada, está explosiva. E aí o filho também começa a ficar agitado, ele também começa. Às vezes você é o espelho, ele é o espelho, é o reflexo. Nossa, eu não sei por que o meu filho é autista tão agitado.
Você é calma? Você é tranquila? Ai, não. Nossa, eu também sou muito agitada, sou muito ansiosa. Então, para a gente ajudar o nosso filho autista, é muito importante a gente fazer um olhar para nós também. Um olhar para a família. Às vezes a família está toda desregulada, sem rotinas, em desequilíbrio. Como que a gente vai dar esse acolhimento, esse suporte para o nosso filho autista? Então, você que suspeita que o seu filho seja autista ou que recém teve o diagnóstico de autismo do seu filho, se acalma um pouco e faz um olhar mais amplo. Observa se não apenas o seu filho autista precisa de ajuda, precisa de direcionamento, mas você também precisa. A sua família também precisa. Por isso que eu sempre falo, nós, mães, família, precisamos ter um novo olhar sobre o autismo. De repente você já sabe que autismo não é doença. Ok, você já entende. Mas você lida com o seu filho como se ele fosse um doente. Faz um monte de terapias e vai para fono, e vai para TO, e faz fisioterapia, e faz isso, e faz aquilo, e corre com o menino para lá, e corre com o menino para cá, e vira um estresse para essa criança. Por quê? Cada novo ambiente que você leva o teu filho autista, ele precisa se adaptar naquele novo ambiente. Na fono é um ambiente, na TO é outro ambiente, na escola é outro ambiente, no psicólogo é outro ambiente. Quanto estresse o seu filho autista? E você depositando todas as suas expectativas no tratamento do seu filho autista com esses profissionais. Peraí, se autismo não é doença, então o seu filho não precisa de tratamento. A não ser que ele tenha desenvolvido uma comorbidade, como TOC, TOD, TO, TDAH, bipolar, né? Aí você precisa tratar daquela comorbidade. Mas autismo não tem tratamento para autismo. Não existe tratamento para autismo. O autismo precisa de suporte, de direcionamento, de orientação. Em pequenos detalhes você precisa. E outra, aplauda o seu filho. Hoje a minha filha Helena, ela entrou e ela falou, mamãe, hoje eu vou entrar e eu não vou chorar na escola. E ela fez. Fez aquela coragem, entrou correndo e não chorou. Quando eu busquei ela, eu lembrei disso, que eu disse para ela, filha, olha, parabéns, a hora que a mamãe te levou, você entrou sem chorar. Parabéns, eu fico muito feliz que você teve coragem e não passou despercebido. O que acontece? Você reforça, você elogia, você parabeniza pequenos detalhes que o seu filho autista supera. Ou você nem lembra, passa despercebido. Ele precisa, o seu filho autista precisa se sentir reconhecido por você, valorizado por você, amado por você. Volto a dizer que o seu filho autista se sentir como um estrangeiro em outro país, ele pode se sentir um estrangeiro dentro do próprio lar. Não se sentir compreendido, não se sentir respeitado, não se sentir amado, mas o tempo todo sentir que tem pessoas, inclusive a própria mãe, querendo consertar aquele problema dele. Se ele faz uma estereotipia, não pode fazer aquela estereotipia, sendo que é a estereotipia que vai regular o seu filho, vai ajudá-lo a se regular, se autorregular. E através daquela estereotipia, você pode desenvolver uma habilidade no seu filho autista. Então, você que suspeita que o seu filho é autista ou recém teve o diagnóstico, não se sinta perdida, apavorada, impotente. Se você está se sentindo assim, é porque ainda te falta orientação. Que o seu filho autista precisa de direcionamento.
Para isso, eu explico sobre como você se comunicar com o seu filho autista para que ele não se sinta um estrangeiro dentro do próprio lar. E você, mãe, é a principal pessoa para poder ajudar o seu filho autista a se desenvolver. Não importa a habilidade que ele precisa se desenvolver, você é a principal. Você gerou o seu filho, você sente o que ele precisa, você conhece as necessidades dele, mais do que qualquer outro profissional, mesmo que ele seja não verbal, você entende. Então, se conscientiza disso, acalma o seu coração. Tem muitos conteúdos aqui abaixo desse bate-papo que já vai te trazer muito direcionamento sobre como você, mãe, pode ajudar o seu filho autista, começando pela comunicação, depois pela interação, ajudando ele a se tornar uma criança mais calma, equilibrada, tranquila, que você possa falar com ele, ele possa aceitar o que você fala, possa te entender, que ele possa desenvolver autocuidados, como por exemplo o desfraude, aceitar escovar os dentes sem aquela resistência, tomar banho, trocar de roupa, se alimentar melhor. E como você desenvolver uma rotina para o seu filho. Toda criança autista precisa de uma rotina. Sem essa rotina, eles ficam agitados, ansiosos, irritados, nervosos. Então você vai ter bastante conteúdo já para você ir aprendendo, tá? Vocês têm alguma dúvida que querem compartilhar aqui comigo para que eu possa ajudar vocês? De preferência nesse tema que eu estava falando aqui sobre como lidar com o seu filho autista. Principalmente se você recém teve diagnóstico ou se você ainda não tem, mas suspeita por alguns sinais que você está observando no seu filho, que ele seja autista. E uma vez que a gente tem filho autista, a gente começa a enxergar crianças autistas onde outros não enxergam. Quando eu saio de casa, eu vou em algum ambiente, né, na loja, algum lugar, e eu vejo, às vezes tá muito claro os comportamentos, sinais daquela criança, que ela é autista, e a mãe ainda não sabe. Ou a mãe diz assim, então, me falaram, mas eu já levei no neuro, e o neuro falou para esperar mais um pouco. Atrasando o diagnóstico da criança. Se atrasa o diagnóstico, aumentam os sinais. Então a criança tem dificuldade na fala, vai ter mais dificuldade ainda. Mas o pai dela também demorou para falar. Né? Então são sinais, tem que ir atrás de profissionais que têm experiência em dar diagnóstico. Não é porque é neuro, porque é psiquiatra infantil, porque é pediatra, que já você confia. Precisa ter experiência em dar diagnóstico para autismo. De preferência, experiência em diagnóstico de autismo que precisam de pouco suporte. Então essa pessoa é bem afinada para dar mesmo o diagnóstico. Por quê? Você dá um diagnóstico para uma criança que não fala, tem crises nervosas, onde ela se bate ou se autoagride, que ela não olha nos olhos. É meio óbvio para você identificar que ela seja autista, né? Agora, crianças que são comunicativas, que olham nos olhos, que conseguem interagir e você dizer que ele é autista, precisa ser um top profissional, né, para perceber, tá? Então, precisa ter essa confiança no profissional, para você não ficar enganada, passar mais aí 1 ano, 2 anos, o seu filho aumentando a dificuldade que ele tem, não se desenvolvendo
como ele já poderia ter se desenvolvido, porque você teve um diagnóstico errado. O fato de explicar, de dar direcionamento é das etapas para desenvolver o seu filho autista. E aí a gente tem outras etapas, né? Precisa fazer sentido. Às vezes a gente explica, mas não faz sentido. Eu tenho uma aluna que ela dizia, Sara, mas eu falo pro meu filho, não pode, fulaninho, não pode. Não pode, não pode, não pode. Toda vez que se deparava com aquela situação, ela dizia, não pode. Ele repetia, ele não obedecia. Ele dizia, não pode nem mamãe, não pode nem mamãe. Mas ele ia e desobedecia. Não fazia sentido para ele, não tinha por que não podia. Até que ela entendeu, por exemplo, sobre as cores. Então, sempre que ela ia em algum lugar, ele queria comprar doce. Ela dizia que não podia comprar o doce, porque estragava os dentinhos e tal. E ela falou, Sara, não adianta eu falar. Eu falo, não resolve. Nossa, cada vez que eu vou em algum local, ele quer porque quer. Aí ela foi me explicando o que ele pede. A última vez ele pediu um docinho lá azul, depois ele queria o verde, depois ele queria o vermelho, o amarelo. Aí ela me explicou. Porque ele está numa fase onde ele está... O hiperfoco, o super interesse dele são as cores. Eu disse para ela, entendi. Então veja só, o hiperfoco dele não são doces. Ele não quer comprar. Ela disse, não, ele não quer o doce por causa de doce. É por causa da cor. É a cor que é atrativo para ele. Então, ela precisou mudar o jeito de explicar para ele, o jeito de falar com ele. Então, ela precisou... Porque outra coisa que eu oriento muito é não fazer chantagens. Muitas terapias, metodologias que ensinam chantagens. Se você obedecer, você ganha tal coisa. Se você não obedecer, você não vai ganhar tal coisa. Isso é chantagem. E aí crescem aquelas crianças fazendo chantagens com os pais. Onde aprende? Lá na terapia. Agora, quando você faz um combinado com o seu filho, você ensina a responsabilidade para ele. Então, antes de sair de casa, você já faz um combinado com ele, você já explica. Então, esses são tudo detalhes muito importantes que a gente vai aprendendo e cada criança autista é uma criança autista. A gente não pode generalizar. Cada um tem um jeito, né? Que a gente vai aprender. Não tem uma receita de bolo. Sara, me passa aí. Não tem uma receita de bolo. Por isso que as minhas alunas, onde eu faço esse suporte, esse acompanhamento, uma por uma, porque cada filho, né, cada criança autista tem as suas necessidades únicas, específicas. Não existe uma receita de bolo. Claro que existem etapas que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, que naquela sequência tem uma lógica para ajudar o seu filho a superar cada etapa e se desenvolver. Tem sim uma lógica, mas não existe uma receita de bolo, porque cada autista tem as suas necessidades únicas, específicas, né? Oi, Vanderleia. Vanderleia, é legal você entrar nesse bate-papo de novo, desde o começo, para você entender que primeiro você precisa aprender a se comunicar com o seu filho. Então, seu filho muito provavelmente está se sentindo um estrangeiro dentro da própria casa. Se você assistir esse bate-papo do começo depois, você vai entender como você se comunicar com o seu filho. Não adianta só você falar, come meu filho, você precisa comer, a comida é saudável, você precisa se alimentar, senão você vai ficar fraquinho. Não basta. Você precisa aprender a entrar no mundo imaginário dele para daí sim motivar ele a comer. Claro, respeitando as hipersensibilidades dele também, né?
ele só não se comporta comigo e meu esposo. Na escola, sim. Por que será? Por que será, né? Como que está sendo os direcionamentos? É interessante, de quem? Será que é Denise, Débora, enfim, né? É muito importante saber mais detalhes, né? Conhecer mais por quê, qual é a barreira aí, ou é a forma como você e seu esposo estão direcionando ele em casa, ou é porque lá na escola ele não sabe falar não. Então ele parece bonzinho lá na escola, ele engole tudo que a professora manda, fala, os coleguinhas, e depois chega em casa, ele desconta tudo nos pais. Pode ser isso também. Débora, oi Débora. São coisas que a gente precisa ir observando, Débora. Uma criança muito boazinha na escola, um autista muito bonzinho na escola, pode ser que às vezes ele tenha personalidade, porque todas as crianças autistas também têm personalidades, como as outras neurotípicas têm. E tem crianças autistas que aceitam tudo lá na escola, mas engole. Não porque ele gosta, e em casa ele desconta nos mais próximos, porque em casa ele tem liberdade, ele pode se expressar, aí ele desconta em casa. É algo que precisa ser observado, né? Porque o mais comum é na escola eles terem esses comportamentos porque a escola não sabe lidar, né? A escola quer tratar todos como neurotípicos. Mas quando esse é um caso atípico, um caso diferente, Débora, eu vou dar essa dica para você. Ó, procura observar se lá na escola ele não engole, ele aceita tudo. E depois em casa que, né, o pai e a mãe têm muito mais liberdade. Olha só, Débora, não sei se você já soube de casos de pessoas que fora de casa, nossa, são um doce de pessoas, amorosas, todo mundo gosta daquela pessoa. Pergunta para os familiares daquela pessoa como ela é em casa. Às vezes em casa ela é explosiva, ela é crítica, ela é um pai impaciente, mas lá no trabalho é super. Só que lá no trabalho ele aguenta desaforo do patrão, ele engole sapo dos colegas. É quando ele chega em casa, que ele é em casa, ele, né? Tem mais liberdade, aí ele põe pra fora tudo que ele engoliu lá no trabalho. Eu conheço muitas pessoas. Trabalhando como terapeuta, né, já há quase 20 anos aí trabalhando nessa área da terapia, quantas pessoas, quantas famílias eu já atendi que sempre tem alguém lá com essa dificuldade. Crianças também. Nossa, como é boazinha quando chega em casa que tem liberdade, aí fica irritada, fica nervosa. O problema não é realmente em casa, é o que está engolindo lá fora ou não sabendo se defender lá fora. Então, às vezes, precisa ser bonzinho lá fora, né? Não estou dizendo que realmente é isso, mas é algo a se observar, tá? É algo a se observar. Gostaria, inclusive, que você compartilhasse comigo depois, me mandasse uma mensagem comentando, olha, Sara, eu andei observando tal e conferi que é isso. Ou, eu observei e não fez sentido. Não é isso que está acontecendo com meu filho autista. Deve ser outra coisa, tá? E isso, exatamente. É algo a se observar. Aí entra a terapia floral, né? Que a terapia floral traz esse equilíbrio. Ser realmente quem é, lá fora, falar, se expressar com educação, mas saber se colocar, né? E em casa, ser amoroso, né? E carinhoso. Então, alcançar o equilíbrio. Mas isso aí já é um outro assunto, né? Se a gente for entrar aqui na terapia floral, a gente vai mais 1 hora falando sobre isso.
Gente, foi muito bom nosso tempinho aqui, nosso bate-papo. Quinta-feira eu venho de novo. Se você tiver alguma sugestão que você gostaria que eu falasse sobre um tema, para você ter mais esclarecimento, pode me mandar uma mensagem sugerindo ou deixa aqui abaixo nos comentários, né? Sugestão de outros temas. Aí eu vejo a possibilidade de vir e falar para trazer mais clareza para vocês, tá bom? Beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso. Quinta-feira eu tô aqui de novo às 20 de Brasília, tá? Um beijo e até quinta!